Amém? Vamos orar pela pastora Luma. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela vida da tua filha, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra, que aquilo que o Senhor já tem ministrado no coração dela, ela venha transbordar nessa hora, Senhor, para que nós possamos receber também da tua palavra, Senhor, do pão que o Senhor tem para nos alimentar. Então, Deus, nós damos a liberdade para o Senhor ministrar os nossos corações, para que nós possamos sair daqui cheios do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos ao Senhor, porque mais um dia amanheceu e nós estamos de pé, amém? Amanhecemos juntos, não tem ninguém no leito de enfermidade, não tem ninguém padecendo fora do seu lar. Eu quero louvar a Deus, porque na sua infinita bondade e misericórdia, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ainda que pareça tardio, não tardará o Senhor. Você pode crer nessa palavra? Ainda que pareça tardar, não tardará o Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia e o acompanhe pelo telão. Em João 16, 33. Eu gostaria que você se atesse à Bíblia no seu celular, tá? Porque é bem de costume a gente pegar o celular para ler a palavra de Deus, daqui a pouco tem outra coisa. E essas outras coisas são as raposinhas que nos roubam a atenção da palavra de Deus. Amém? Que seja levado cativo todo pensamento que nos impeça de absorver aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Queridos, Jesus, antes de partir, deu uma série de orientações aos seus discípulos. E o mais engraçado é que antes dele avisar que sobreviria uma grande tribulação sobre a terra e sobre os seus, ele diz, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham o quê? Paz. E é um pouco controverso dizer que haverá paz, uma vez que ele informa de guerras, rumores de guerras, dificuldades, perseguições, que os homens que iriam perseguir-nos seriam os da nossa própria casa, mas ele diz, nas minhas palavras vocês vão ter? Vão ter? Logo, se tem me faltado a paz, é porque está me faltando o quê, gente? A palavra de Deus no meu coração. Porque a palavra de Deus lança fora todo o medo. Tiago vai dizer que o medo é como a onda do mar. Ele vai e volta, vai e volta. Cabe ao espírito do homem deixar dominar o medo e não ser dominado pelo medo. Amém? Nós precisamos entender que, enquanto cristãos, a nossa vida não difere em nada dos não cristãos. Nós vamos padecer lutas do mesmo jeito que aquele que não tem Jesus no coração, daquele que ainda não conheceu, daquele que resiste em conhecer o Senhor. Nós teremos lutas, aflições inevitáveis da vida cristã, perseguições. Quantos de nós aqui, dos mais experientes, que têm 10, 15, 20 anos de conversão, não sofreram perseguição dentro de casa pelo Evangelho? Quantos de nós não padeceram perseguição em trabalho, em escola, em universidade, por ser cristão? São lutas que são inevitáveis. Quantos de nós já não passamos lutas internas? Ansiedades, medo, dúvida, exaustão emocional. Atualmente nós temos um fator muito forte na nossa sociedade, que é a comparação, que vem crescendo ainda mais com as redes sociais, cresceu muito. E isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas, porque parece que a vida de todo mundo anda, mas a sua está parada. Mas, queridos, só parece. Quem está construindo algo não fica se exibindo, constrói em silêncio.
nós precisamos entender que o nosso comportamento social também não pode ser moldado por esse mundo. Porque nós precisamos renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. O Senhor diz, não vos amoldeis a esse mundo, antes transforme a sua mente por meio do quê? Da palavra de Deus. O que tem nos faltado hoje, queridos, é a palavra de Deus. Porque quando nós estamos abastecidos com a palavra de Deus, o medo não vai ficar, a dúvida vai bater, mas não vai ficar, a comparação não vai ficar, porque nós vamos combater todos esses anseios que nos sobrevierem com a palavra de Deus. Lá em Efésios, a palavra de Deus é comparada ao quê, gente? A uma espada. A uma espada pelo qual você avança, pelo qual você vai ganhando vitórias. E a fé, ela é comparada ao quê? A um escudo. Então vem o dia mau, vem as lutas, vem as ansiedades, vem os medos, e você usa o escudo do quê? Da fé. Eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ainda que tardará, não tardará, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Eu já, como disse o salmista Davi, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência medicar o pão. Você combate essas ansiedades, é com a palavra de Deus, é com a mente revestida pela palavra de Deus. Então nós temos falhado na nossa vida cristã, por não estarmos nos alimentando do quê? Da palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso com muita compreensão. Passaremos por enfermidades, passaremos por lutas. Querido, enfermidade é uma coisa que ninguém quer passar. Se eu perguntar, querido, você quer ser provado na enfermidade? Você vai dizer, ninguém quer. Mas que vai acontecer. É o ônus da vida, adoecer e ficar enfermo. Você pode cuidar da sua saúde da vida toda e mesmo assim ainda adoecer. Você pode estar saudável e de repente acontecer um acidente com você e você simplesmente nunca mais levantar de uma cadeira. São coisas que nós não podemos controlar. Mas nós temos uma promessa que Ele é Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Nós temos uma promessa de que Ele afofa a cama do justo, como diz lá em Salmo 41. Queridos, nós também passaremos por problemas familiares. A palavra do Senhor diz que a perseguição se levantará dentro de casa. E nós temos dois exemplos tão claros na palavra, que muitas vezes passam desapercebidos. Davi foi perseguido pelos seus irmãos. José foi desprezado pelos seus irmãos. Jesus foi desprezado pelos seus irmãos. Querido, se Jesus foi desprezado, se Jesus teve problemas familiares, imagina a gente. Nós vamos ter, e é normal, e está tudo bem. O que vai fazer a diferença é como nós vamos lidar com isso. Amém? Você pode dar glória a Deus? Como nós vamos nos dar com isso? A luta vai vir, mas como eu vou reagir? Passaremos por problemas financeiros. Porque o Deus desse século, que é Mamon, cega os olhos de muitos. Mas Ele não pode cegar os nossos olhos. Amém? Eu quero que você abra a sua palavra aí, sua Bíblia. Coloca aí para mim, Alisson. 1 Coríntios 10, 13. Nós também precisamos entender uma coisa. As lutas são meio pelo qual Deus tira de nós o que Ele quer e coloca em nós o seu caráter. Amém? Está sendo provado? Tá? Então aproveita para Deus tirar tudo que tem de você. Tudo que Ele quer tirar. Para que Ele coloque sobre você o caráter dEle. Deus não está atrasando para te socorrer. Acontece que você não está preparado para receber. É simples assim. Deus está pronto. Deus tem o que te prometeu, o que anseia o seu coração, o que Ele confirmou que tem para você. É você que não está pronto. Não é Deus que está atrasado para o banquete. Não é Deus que está atrasado para colocar a mesa diante de você, diante dos inimigos. Não é Deus que está atrasando de te fazer ser o convidado de honra especial. É você que está atrasado para a mesa de honra que Deus tem para a sua vida. E é por isso que você vai precisar passar por lutas. Para que a luta forje o seu caráter. Para que você receba vestes,
para que você seja preparado, moldado, para que na hora que Deus preparar uma mesa perante você e seus inimigos, não ensoberbe o seu coração e você venha vacilar. Davi ficou, sei lá, de 13 a 30 anos, porque com 17 anos ele já tinha sido ungido, mas ele ficou quase 14, 15 anos fugindo de Saul, passando perseguição, batalhando as batalhas de um cara que perseguia ele, defendendo o nome dele pelas costas, preservando a integridade de um homem que perseguia ele o tempo todo. Se tornou rei e mesmo assim se corrompeu no trono. Ah, mas era um homem segundo o coração de Deus, mas adulterou e mandou matar. Depois ensoberbeceu o coração e mandou contar um povo que não era dele. Queridos, as lutas que nós vamos passar serão dolorosas, serão difíceis, mas todas as vezes que for necessário passarmos de novo, Deus vai passar o moinho de novo, porque Deus não quer nos perder da sua presença. Deus não quer nos perder da sua presença. E talvez na nossa carnalidade, Deus vai provar, e ainda assim nós corremos o risco de nos corromper, porque nós somos humanos. Então não existe maneira mais incrível de Deus tratar com o seu povo do que nas lutas. Amém? A palavra do Senhor em Coríntios diz assim: não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Queridos, Deus não vai nos disciplinar a um ponto de nos matar. Qual pai, sabe quem é um bom pai? O bom pai é aquele que não é necessário. De acordo com a psicologia, o bom pai é aquele que ensina o filho a caminhar sem que o pai seja necessário para ele. Esse é o bom pai. E o bom pai, ele é aquele que disciplina. Ele é aquele que ensina o filho a obedecer só com os olhos, só com uma instrução. É aquele pai que fala uma vez só. E Deus é um bom pai, por isso ele nos disciplina. E a disciplina é a metodologia, é a didática de Deus. As lutas são a didática de Deus para nos disciplinar, para nos forjar, para tirar de nós o que há de melhor. Amém, queridos? Nós precisamos entender que, diante das lutas, Deus requer de nós bom ânimo. Bom ânimo. Então eu entendo que Deus quer forjar o meu caráter, eu entendo que Deus tem algo extraordinário para mim, e que para isso será necessário que eu passe por lutas, que eu seja forjado, que eu seja experimentado por Deus, que eu tenha a minha vida como um barro nas mãos do oleiro, onde Ele quebra e faz de mim um vaso novo, no formato que Ele quer. Você pode glorificar a Deus por isso? Nós estamos na mão desse oleiro. E é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens, porque na mão do Senhor há misericórdia. Nós precisamos entender que vamos precisar passar por isso. Mas a palavra do Senhor nos mostra que precisamos passar pelas lutas com bom ânimo. Queridos, ânimo é uma coisa que nos falta, infelizmente. E nos falta porque nos falta o quê? A palavra de Deus. Ânimo, queridos. Ânimo é uma escolha, uma atitude de fé. No original grego, seria o tarzeu, que significa muita coragem, muita força para executar. O Senhor fala de bom ânimo para Josué. Josué simplesmente assume um posto de muito peso, porque, gente, assumir um lugar, um posto, uma liderança fracassada é fácil. Porque você é bom, chega e faz a diferença. Mas você assumir uma liderança forte, ai, minhas costas, é difícil. Porque você não pode deixar cair o nível e você tem que fazer o povo progredir. Você tem que fazer a liderança ir embora. E ele herdou nada mais, nada menos do que Moisés, o libertador. E Josué é orientado por Deus e fala: tende
bom ânimo. Seja forte e corajoso. Na minha opinião, queridos, o bom ânimo, ele é aquele assim, apesar de, eu estou confiando. Apesar de, eu ainda estou esperando. Apesar de, eu ainda acredito que ele pode fazer. Para mim, esse é o bom ânimo. Você consegue compreender assim? Apesar de ter 40 e tantos anos, eu ainda espero o Filho do Senhor. Apesar de estar ainda me preparando para o mercado do trabalho, eu creio que Deus pode abrir porta onde não tem parede. Apesar de já estar com a idade avançada, eu creio que Deus pode me dar um bom casamento. Apesar de as portas estarem fechadas, eu creio que Deus pode fazer caminho no meio do deserto, caminho no meio do mar e ermos no deserto. O bom ânimo é o apesar de. Apesar de estar cansada de caminhar sozinha num jugo desigual, onde eu vou para casa do Senhor sozinho e meu marido não vai, apesar disso eu continuo confiando que o Senhor é fiel. O bom ânimo é o apesar de. Apesar de estar doente, eu vou me arrastando porque eu creio que Ele é digno do meu louvor. Apesar de acreditar que as pessoas não se importam com o meu sofrimento, eu vou crer que o meu Deus cuida de mim. Apesar de ser julgada, eu vou tocar na orla da veste dele e serei curado. O bom ânimo, na minha querida humilde opinião, é apesar de, eu vou permanecer firme. Apesar das dificuldades, eu vou permanecer firme, eu vou confiar. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos entender e confiar que o Senhor é fiel para fazer muito mais daquilo que pensamos, desejamos ou almejamos. Você pode glorificar a Deus por isso? Coríntios 4, do 8 ao 9, a palavra do Senhor nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Querido, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos atribulados. Mas o bom ânimo vai ser, apesar de sermos atribulados, não estamos angustiados, porque confiamos no Senhor. Apesar de ficarmos perplexos, não ficamos desanimados, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Apesar de sermos perseguidos, nós não somos desamparados, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Nós podemos ficar abatidos, mas nós não seremos destruídos, porque existe uma palavra liberada sobre a nossa vida. Ter bom ânimo é crer, apesar das circunstâncias. Deus tem o controle. Queridos, depois que você aprende, que você entende que o controle está na mão de Deus, você entra no barco, você pode enfrentar a tempestade que for. Você pensa, as ondas podem me atingir, o barco pode vir a pique. Não importa, Ele está no barco. Se eu naufragar, eu naufrago junto com Ele. Ele está comigo. Você confia apesar das ondas, apesar das dificuldades, você confia. A fé, ela nos conecta, queridos, ao poder sobrenatural de Deus. E quem vos fala aqui é uma pessoa experimentada nas lutas. Pensa, mas eu já passei luta na minha vida, irmãos. Misericórdia. Tinha uma época que eu dizia, Senhor, me erra. Encontra outro, porque eu acho que eu não vou suportar. Eu não vou dar conta. Irmão, diante de Deus, na minha humanidade, eu já cheguei a pensar, Senhor, vai para o outro lado ali um pouquinho, me dá só um alíviozinho, para eu ganhar um fôlego, porque eu não vou dar conta. Mas Deus tinha pressa e um propósito para com a minha vida. Então eu saía de uma luta, era outra luta, quando não eram todas as lutas juntas. E Deus forjou o meu caráter. Eu me lembro de, depois que vencer algumas lutas, falar, uau, nem parece que eu passei por isso. Porque depois que você vence, vem um conforto, vem um consolo, vem um lenitivo para as suas feridas. E todas as vezes, querido, que eu venço as lutas, eu digo, valeu a pena. Quem vos fala, ficou um ano doente. Eu adoeci em agosto do ano passado e vim melhorar em agosto desse ano. Eu fiquei um ano doente. Pelas madrugadas, querido, eu mal conseguia andar. Eu me arrastava, eu estou mentindo, pastor João? Eu me arrastava para ir a um banheiro, para pegar um remédio. Eu não tinha força para chorar. Eu não tinha força para orar, não tinha voz.
Tinha dias que apenas as lágrimas desciam. Eu dizia, Senhor, se tu comigo vai, eu irei. Nem orar eu sei, Senhor, mas eu estou aqui. Tira de mim o que o Senhor quer e coloca em mim o teu caráter. Aperfeiçoa em mim, Senhor, o teu caráter. Se o Senhor quiser que eu viva com essa doença, apesar de ter que viver com essa doença, eu vou continuar crendo que o Senhor é fiel para fazer a sua vontade. Apesar de estar passando por isso, eu vou me arrastar e vou continuar louvando o nome do Senhor. Apesar de não parecer solução, eu vou continuar crendo que o Senhor é o Deus da providência. Queridos, e Ele não falha, Ele não falha. E aí eu quero trazer um versículo para você que para mim é muito importante na nossa vida cristã. Abre aí Romanos 5, do 3 ao 5. Se puder colocar aí na tela. E diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, isso é uma realidade de uma vida cristã madura. Se você está passando por prova, talvez você não consiga compreender esse versículo. Mas esse versículo pode ser a base do seu desenvolvimento de fé. Por quê? Porque ele está dizendo, nós nos gloriamos. Quem gloria? Quem passou pela luta. Eu me glorio, queridos, de passar por toda a luta que eu passo. Quando acaba, eu sempre glorifico a Deus. Deus, obrigada, obrigada. E eu glorifico publicamente, eu glorifico no meu secreto. Eu falo, Deus, obrigada. Porque o Senhor me escolheu para passar por isso. O Senhor trabalhou no meu caráter. O Senhor está me tornando algo melhor. Eu sinto que eu estou no caminho certo. Porque o Senhor ainda me disciplina. Porque o Senhor ainda trata comigo. Porque o Senhor ainda forja o meu caráter. Significa que o Senhor ainda tem algo comigo extraordinário nessa terra. E está me transformando em algo melhor. Amém, queridos? E aí ele diz o seguinte, eu me glorio nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Paciência. Queridos, paciência para esperar. Longanimidade, temperança para esperar. Quando a panela está vazia, quando tem que pagar o aluguel, quando o cheque especial está no vermelho. Gente, como que você consegue desenvolver essa paciência? Existe um desespero humano de perder o controle. O que eu vou fazer? Minha família, meus filhos? E o que vão dizer de mim? Eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Eu estou doente, vão dizer que é pecado. O que vai acontecer? O que vai ser comigo? O que vai ser de mim? Mas o tempo de espera vai produzir em você longanimidade, paciência. Sabe? Aquela paciência esperar. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o quê? O meu clamor. E Ele mudou o meu caminho. Queridos, a paciência. Essa paciência que a igreja tem que ter para a volta de Cristo. Apesar de tudo, eu ainda espero no Senhor. Paciência. Sabe o que tem a ver com a paciência? Eu não sei quando Ele vai me curar, mas eu continuo crendo na cura. Eu não sei quando as portas vão se abrir, quando tudo isso vai passar, mas eu continuo crendo que Ele está no controle da minha vida. Eu não sei quando tudo isso, essa página vai ser mudada, e o de repente de Deus vai acontecer, e eu vou ver a provisão, o cuidado do Senhor. Mas eu continuo esperando. É isso que as tribulações forjam em nós. E a paciência produz o quê? Experiência. Queridos, eu disse que eu já fui muito experimentada. Se você está passando por luta, você está sendo experimentado. Essa experiência aqui é de dizer, eu esperei e Ele veio. Você ganhou uma experiência. Eu estava na luta, passando, padecendo, confiei, de repente Ele fez. Eu tive o quê? Experiência. E aí a experiência, ela produz o quê? Esperança.
E à medida com que eu vou tendo experiência, mais experiência, mais experiência, eu vou tendo esperança e eu vou desenvolvendo uma coisa chamada confiança em Deus. Eu confio. Ainda que a morte entre na minha casa, eu continuo confiando que Ele tomou a melhor decisão para minha família. Apesar da porta fechar e ser a porta que providencia tudo, eu continuo acreditando que Ele tem o controle, porque Ele não depende das circunstâncias. Ele não depende da porta aberta para te abençoar. Ele não depende dos médicos para te curar. Ele não depende. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da vida. Quando nós compreendemos isso, quando nós vamos passando de experiência, de glória em glória, nós vamos desenvolvendo a esperança e a confiança em Deus. Só que antes de desenvolver, eu preciso professar essa confiança. Eu preciso declarar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai me sustentar no deserto. Jesus, sendo filho de Deus, não foi poupado. Não foi poupado da didática de Deus. Jesus foi para onde? Para o deserto. E como ele venceu no deserto? Com a palavra de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, não foi poupado. Que dirá nós, queridos? Durante o deserto, você precisa estar abastecido da palavra de Deus, porque é essa palavra que você vai professar e que vai tirar você do vale, é essa palavra que vai ajudar você a orar quando você não tem palavras, é essa palavra que vai ajudar você a determinar quando você não crê. Essa palavra é a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus, quando é falada, ela busca destino. Tudo que você professa no vale vai se tornar real. Então tome cuidado com a tua dor, com a tua luta. Se encha da palavra de Deus, para que você consiga vencer as lutas no deserto, para que você consiga vencer as lutas no vale. Eu oro a Deus nesse tempo para que Ele levante profetas, verdadeiros profetas. Porque no vale é a época que mais Deus fala com a gente, queridos. E Deus fala coisas tão loucas, que é tão difícil de acreditar. Mas é pela fé. E a fé vem por o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós temos promessas da parte de Deus. Você tem promessa da parte de Deus? Se você não tem, eu quero que você ore a Deus. Deus, eu quero começar a compreender as tuas promessas individuais para a minha vida. Eu quero conhecer as promessas de Deus para a minha vida. Eu quero viver debaixo dessas promessas, porque as promessas nos sustentam nos vales também, queridos. As promessas nos ajudam a saber que Ele prometeu e Ele não vai me deixar para trás. Nós podemos ser abandonados por família, pai e mãe, mas o Senhor nos tem gravado na palma das suas mãos. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Queridos, quem amamenta sabe que se passar da hora de amamentar, a pessoa sente dor, sente febre. Por mais egoísta que essa mãe seja, ela pode até esquecer. Mas a palavra do Senhor diz, mas eu que soprei fôlego sobre os teus pulmões, não me esqueço de ti. Ele não é negligente conosco. A partir do momento que Ele nos fez nascer, nos chamou, Ele tem uma responsabilidade conosco. E é por isso que Ele está permitindo as lutas, as tribulações da nossa vida. Porque Ele quer nos tornar vasos de honra, pessoas melhores, seres humanos melhores, cristãos dignos de serem cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Eu quero te dizer, não é o fim do seu vale. Eu não sei quantos anos você vai passar na luta. Eu não sei quanto tempo você vai caminhar no deserto. Mas, enquanto Deus estiver te forjando, aproveite cada instante. Aproveite cada instante, porque Deus está te levando para algo muito maior. É mais ou menos assim, eu sempre falo assim, eu me bato com quem eu me importo, né? Eu fico perdendo tempo, investindo tempo com quem eu me importo. Quem eu não me importo, passa liso. É mais ou menos Deus, queridos. Quando Deus tem um propósito com você, Ele vai te amassar. Ele vai te levar para a casa do oleiro. Ele vai tratar com você. Ele vai mexer com você. Por isso é que eu sempre, todas as vezes que for necessário, Senhor, pode levar para a casa do oleiro.
quebra, faz de novo e de novo e de novo. Porque se não for para a tua glória, não serve. Amém, queridos? Eu quero te dizer, tenha bom ânimo. Confia, porque o nosso Redentor vive. Essa era a experiência que Jó tinha. Era a experiência que Jó desenvolveu. Antes, eu te conhecia de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. Deus quer desenvolver em nós uma intimidade profunda. Algo que é de pai, que só o pai tem com o filho. E no deserto, queridos, é quando ele tira de nós aquilo que nos impede de vivermos algo sobrenatural com ele. No deserto não tem soberbo, não tem arrogante. Está todo mundo tão quebrado. É todo mundo tão humilde. Todo mundo tão bom. E Deus nos leva para forjar em nós o seu caráter. Você pode glorificar isso? Se você está passando por luta, diga, Senhor, obrigada, porque o Senhor está forjando o meu caráter. Senhor, se você está passando por luta, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está tirando de mim aquilo que o Senhor quer e implantando em mim o teu caráter, a tua confiança. O Senhor está tirando de mim a murmuração, a soberba, Senhor. O Senhor está tirando de mim, Senhor, o orgulho. E o Senhor está tratando comigo, Senhor, e eu louvo ao Senhor por isso. Deus, me ensine como sair dessa luta. Me ensine, Senhor, como caminhar. Eu quero ser conduzido, Senhor, pela tua palavra. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios assim, olha, eu vou encerrar com essa palavra, eu quero que você guarde no seu coração. Guiar-te-ei e te ensinarei, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Não seja como a mula que precisa de cabresto, porque de outra sorte não obedeceria. Aprenda isso no deserto. Senhor, eu quero ser dirigido pela tua voz. Eu não quero estar, direto, padecendo para aprender. Eu quero ser dirigido pela tua voz. Vai para a direita, eu vou. Não estou vendo nada, mas vou investir. Vai para a esquerda, evita esse caminho. E Ele vai me orientando, e Ele vai me conduzindo. E ao som da sua voz eu vou tendo vitória. Ao som da sua voz eu vou, através da instrução dEle, consertando o que eu fiz de errado. Consertando as veredas tortas que eu deixei para trás. Às vezes você precisa olhar para trás, pedir perdão para os seus parentes, pedir perdão para o seu pai, consertar com quem você passou para trás, pedir perdão por todo o mau caminho que você achou que era certo e que hoje você compreende que não estava de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Senhor, nós queremos ser orientados segundo a tua vontade. Sabemos que a luta forja em nós o teu caráter. Sabendo que a luta forja em nós, Senhor, o teu caráter. Sabendo que todos os dias nós oramos, louvamos, cantamos, mais de Ti e menos de nós. Ah, Senhor, eu sei que quando o Senhor decidir mudar, não existe de repente. O de repente de Deus levou muito tempo. O de repente de Deus é gerado nas lutas, nas dores. O de repente de Deus é gerado quando você persevera. O de repente de Deus é gerado quando você profetiza. O de repente de Deus é gerado quando você profetiza e ora e espera. Aí vem, de repente, Deus muda a tua história. De repente, Ele toca nos montes e os montes fumegam. De repente, Ele desce num querubim e faz uma grande obra sobre a sua vida. Basta uma palavra de Deus e a tua história muda. Mas o Senhor quer forjar o teu caráter. Então, se entregue como cordeiro mudo diante de Deus. Diga, Deus, eis-me aqui. Trata comigo. Tira de mim. Trabalha em mim. Arranca de mim, Senhor. E implanta em mim o teu caráter, implanta em mim as tuas virtudes, implanta em mim, Senhor, a tua essência. Eu quero me parecer com o meu Pai, eu preciso me parecer com o meu Pai, eu quero ter a essência do meu Pai, eu quero ter o cheiro, o perfume do meu Pai. Espírito de Deus, sopra sobre o teu povo. Eu oro que o Senhor derrame bom ânimo nas lutas, nas dificuldades, sabedoria, discernimento para ouvir a sua voz, disposição de buscar a tua presença.
Enche o teu povo da tua palavra. Dá sede e vigor para o teu povo buscar a tua palavra. Para o teu povo professar a tua palavra. Para o teu povo, Senhor, receber de ti no meio do deserto. Trabalha em nós e através de nós faz uma grande obra. Em nome de Jesus. Amém.